Você vai pegar o seu livro Encontros e vai abrir na página 149. Vamos trabalhar 149, 150 e 151. Proteção aos recursos da Terra. Um dos maiores icebergs da história se desprende de plataforma na Antártida. Você tem aí um texto informativo, você vai ler sobre este bloco de gelo gigantesco que tem cerca de 5.008 quilômetros quadrados e pesa mais de 1 trilhão de toneladas. Bom, então você leia o texto. Imagem feita por um satélite da Agência Espacial Americana mostra que um iceberg gigante se desprendeu do continente antártico, no Polo Sul. Os cientistas acompanham a movimentação nessa plataforma de gelo há 2 anos. No fim de maio, o processo se acelerou. Em apenas 6 dias, uma fenda de 17 quilômetros de comprimento se abriu. No fim de junho, foram 10 metros por dia. A NASA registrou o passo a passo da ruptura que se completou essa semana e deixou à deriva uma massa de gelo de 1 trilhão de toneladas. O iceberg que se desprendeu da península da Antártida é um dos maiores já documentados na história. Tem 5.800 quilômetros quadrados, a mesma área do Distrito Federal no Brasil. Os pesquisadores alertam que não se pode apontar a formação deste iceberg como uma prova do aquecimento global. E para quem já imagina uma elevação do nível do mar mundo afora, os pesquisadores garantem que este iceberg sozinho, ao derreter, não vai mudar em nada o volume dos oceanos. Apesar do tamanho, ele é apenas 12% do total da plataforma de gelo de onde se desprendeu. Um iceberg gigante ameaça destruir um pequeno vilarejo da Groenlândia. O bloco de 6 quilômetros de extensão está cada vez mais perto de um povoado onde vivem 180 pessoas. Aquelas que moram perto da costa se mudaram para áreas mais elevadas, temendo que partes do iceberg se soltem e provoquem um tsunami. No verão passado, 4 pessoas morreram arrastadas por ondas gigantes em outro povoado da Groenlândia. A ilha, que pertence à Dinamarca, é ponto de passagem de blocos de gelo que se desprendem do Polo Norte. De onde se soltou o bloco de gelo? Volta lá no texto, vai ver que no primeiro parágrafo está informando de onde ele se soltou. Deslocou dessa plataforma Larsen, aí lá do oeste da Antártida. Então você vai lá no primeiro parágrafo e escreva a resposta completa, letra maiúscula, ponto final. Número 2. Qual o maior problema, segundo a matéria, o jornal, o texto, do desprendimento do bloco de gelo? Está saindo. Qual o maior problema? Você vai ver lá que as plataformas servem como um freio dessas geleiras do continente. Se elas se desprendem, o desprendimento é algo natural, mas a rapidez com que aconteceu isso e o tamanho do iceberg surpreendem, e levantam suspeitas de que o aquecimento global pode ser contribuído. Então vá lá no segundo parágrafo, leia segundo, terceiro e organize a sua resposta. Número 3. O texto diz que o desprendimento do iceberg, desprendimento soltar, não vai aumentar o nível do mar, assim como um cubo de gelo em um copo d'água não eleva seu volume ao derreter. Vou ler de novo. O texto diz que o desprendimento do iceberg não aumentará o nível do mar, assim como um cubo de gelo num copo d'água não aumenta, não eleva seu volume ao derreter. Olha lá no terceiro parágrafo, leia. Leia no terceiro parágrafo para você responder e elaborar a sua resposta. Número 4. Os pesquisadores suspeitam que com a rapidez com que ocorreu o fenômeno, que fenômeno? Esse desprendimento do iceberg. É possível que o aquecimento global possa ter acelerado o processo. De que maneira o aquecimento global poderia ter afetado o desprendimento
do bloco de gelo da Larsen C? De que maneira é esse aquecimento global? Você vai ler aí na página 150 que o aquecimento global é um fenômeno que há um aumento da temperatura média da atmosfera e dos oceanos ocorrendo. Ocorrendo com isso, derretimento da neve e do gelo nas regiões mais frias do planeta. Embora se saiba que esse aumento da temperatura aconteça naturalmente, o que tem gerado preocupação é porque está acontecendo de forma muito acelerada. E uma dessas causas é atribuída ao excesso de gases emitido na atmosfera, que é o ar, pelas ações humanas, como gás carbônico, metano, entre outros. Então, de que maneira que esse aquecimento global coopera? Quanto mais quente, quanto maior a temperatura global da atmosfera, mais rápido derrete o derretimento da neve. Então, isso coopera sim. Na página 151, investigando e experimentando. Nível da água, O texto da página 149 diz que um cubo de gelo em um copo com água não aumenta o volume da água quando derrete. Será? Vamos testar? Você vai precisar de cubos de gelo e um copo medidor de 1 litro ou mais. Como fazer? Você vai encher esse copo medidor com água até a marca de 500 ml. E aí você vai colocar 5 cubos de gelo na água. Coloque os 5 cubos de gelo na água e anote o nível da água. Aguarde o gelo derreter completamente e verifique se o nível da água, novamente, se ele subiu. Resultados: o nível da água aumentou após o derretimento dos cubos de gelo, estava no 500 ml. Será que aumentou? E conclui: explique por que não houve aumento do nível da água depois que os cubos de gelo derreteram. E aí nós vamos comparar com os icebergs, se aumenta ou não.